Olá, queridos. Estão bem? Com muita paciência. Eu quero 3 vídeos, vai passar para 4 e sabe-se lá Deus se não vai para o quinto vídeo a respeito de paciência. Brincadeira. Mas é bom estudarmos isto com um pouco mais de detalhes, embora detalhes simples, mas trazendo na nossa memória o que significa ter paciência, né? Nós vimos que ela tem a sua fonte em Deus, nós vimos que ela é sinônima, é usada de forma igual para perseverança, tolerância, originalmente quer dizer dar um passo atrás, né, para tomar o fôlego. Ela é necessária para a nossa santificação, ela é necessária para o servo de Deus ser reconhecido como servo de Deus, é necessária para nos livrar das corrupções das paixões. Cristo é o nosso maior exemplo. Ela é usada por Deus para o nosso aperfeiçoamento, para enfrentarmos os perigos desse mundo, para produzir experiência, produzir esperança e, de uma certa forma, também ela é recebida por Deus como um ato de adoração, um ato de louvor. Não apenas cantando nós louvamos a Deus, adoramos a Deus, mas também exercitando, né, as virtudes que ele requer de nós. E a paciência é uma dessas virtudes cristãs e que precisa ser desenvolvida, porque ai de nós, né? Nós somos pecadores, falhos, temos o temperamento muito explosivo, por isso que temos que lutar e ter, e essa nossa luta é recebida pelo Senhor, esse nosso empenho, esse nosso zelo diligentemente procurando, é recebido pelo Senhor como um ato de adoração, né? Porque Ele mandou e porque Ele nos alimenta com a paciência. Agora, eu vou ler alguns textos para os irmãos falando como essa paciência deve ser exercida, quando, quais são as implicações na nossa vida sobre isso. O primeiro texto que eu quero ler está em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. A paciência deve ser usada na nossa carreira cristã que foi proposta por Cristo. A paciência, ela deve ser exercida, deve ser usada no correr, no decorrer, na caminhada da carreira que Deus propôs a nós. Então diz assim, Hebreus 12, eu vou ler os 3 versículos, tá? Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, enfrentando as dificuldades, as barreiras, né? A carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Lembra que eu falei de Isaías 53, né? Que Jesus com paciência suportou a cruz. Vou ler de novo o versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da zombaria, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Paciência, paciência. Cristo teve a paciência, o maior de todos os exemplos, e paciência na nossa jornada. Ele propôs a nós, ele colocou na nossa história uma carreira. Não carreira profissional, mas uma caminhada, uma jornada. Carreira nesse sentido de jornada. Nós temos uma jornada nesta vida. E nesta jornada da vida vamos encontrar obstáculos. E esses obstáculos devem ser transpostos, nós temos que passar por cima deles. E quanto mais obstáculos nós passamos, quanto mais somos perseverantes, pacientes com a nossa jornada, mais experiência vamos tendo e mais esperança em Deus.
Ele nunca nos abandonou e nem vai abandonar. Lucas capítulo 8. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 15. Quando ele vai explicar a parábola do semeador. Lucas 8,15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança, com paciência. Frutificam com perseverança. Perseverança só existe quando existem obstáculos. Então, esta boa terra é o coração do homem onde caiu a santa semente, mas se essa terra é boa para a produção de frutos, ela é boa também para a produção de espinhos. Às vezes nós achamos que a terra aqui ela está longe de ser aquela terra dos espinhos. Não! Produz espinhos, ou a vida cristã é um mar de rosas. Produz espinhos ali. E também os pássaros estão ali voando para pegar a semente. Por isso que fala de perseverança para frutificar. O nosso coração precisa perseverar na semente que foi colocada aqui contra os espinhos, os pássaros da vida. Quem nunca teve dúvidas depois da conversão? Todos nós temos, eu tenho. Mas conforme essas dúvidas surgem, eu vou buscar na palavra o que isso quer dizer. Como que eu tenho que enfrentar essas dúvidas? Como tirar essas dúvidas? Por isso que nós nos consultamos e é muito importante para o crescimento da nossa fé, da esperança, da confiança, a comunhão dos santos. Nós crescemos no estudo da palavra, na oração e na comunhão dos santos. Quando nós tiramos as nossas dúvidas, firmando a nossa fé. Então, a paciência tem que ser usada na nossa carreira. Na nossa carreira temos que dar frutos. Esses frutos devem ser com perseverança, porque existem obstáculos, e assim Deus vai nos dando experiência e esperança no nascer dos frutos. Outro detalhe está em Romanos 2, versículo 7. Romanos 2, versículo 7. Quando fala que é paciência na prática do bem. Dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então aqui diz, perseverando para o bem, dará a vida eterna. Ele não está falando de salvação pelas obras. Não. Ele está falando que a vida eterna já é nossa, em Cristo Jesus, mas a nossa carreira daqui até a vida eterna, quando vamos ter provas da vida eterna, ou seja, não vamos morrer mais, morremos na terra, mas não mais, até isso, vamos correr com perseverança. Isso é fé. E a fé é alimentada pela paciência. Mas diz aqui, enquanto aguardamos entender melhor e começar a viver praticamente na vida eterna, vamos produzir o bem. Vamos fazer as boas ações, não para ganharmos o céu, mas porque Ele já nos deu gratuitamente o céu. Tá? Bem entendido. Salmo 37. Salmo 37. Versículo de número 7. Salmo 37, 7. Aguardar as bênçãos de Deus. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Descansa, tenha paciência, aguarde. Calma, Deus tem o tempo certo. Ele vai nos amadurecer de forma certa. Calma, calma. É o que diz o 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele
tem o momento certo de todas as coisas. Aguarde. Aguarde em Deus Pai. Aguarde em Deus Filho. Né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Aguarde o Senhor Jesus, Ele está por vir. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7. De maneira que não nos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua volta. Vamos fazer aguardar Jesus praticando o que é bom, tendo paciência nas tribulações, aguardando a volta. É uma motivação. Jesus está por voltar, então esta minha tribulação é pequena. Ele está para voltar, ou no Apocalipse, né, numa volta definitiva, ou ele pode voltar particularmente me dando aquilo que eu estou aguardando. Né? Então, em duas etapas. Mas aqui ele está falando da volta de Jesus mesmo, né? Vindo sobre as nuvens e tal. Mas também ele se volta a nós, ele vem até nós através da paciência, estudo da palavra e da oração. Romanos 8, versículo 25. Romanos 8, versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Com paciência. Eu tenho certeza que o Evangelho está certo. Eu tenho certeza que Deus me atende. Eu tenho certeza que Jesus vem. Eu tenho certeza que Deus não se agrada da minha tribulação. Mas Ele usa a minha tribulação para o meu próprio bem, para que eu cresça, para que eu tenha um conhecimento maior dEle. Insônia. Ô inimiga terrível. Ô companheira de leito desagradável. Depende. Será que Deus não nos chama de madrugada? Quando não toca telefone, quando os carros pararam de passar na rua, para nós conversarmos sinceramente com Ele? Antes de dormir, nós fazemos oração por nós, agradecendo o dia, pedimos uma boa noite de sono, pela nossa esposa, ou pelo marido, ou pelos filhos, pedimos pela igreja, tal. Mas de madrugada nós não vamos pedir isso de novo. É o momento em que Deus quer conversar conosco. Se nós entendermos a insônia assim e conversarmos sinceramente com Ele, na madrugada Ele tem tanta coisa para nos ensinar. E depois dessa conversa, o sono vem, o sono reparador, de experiência própria. Sono reparador. Lamentações de Jeremias. Livro das Lamentações de Jeremias. Capítulo 3. Capítulo 3 tem outros versículos tão bonitos quanto, né, aquele que nós sabemos de cor, né? Lamentações, capítulo 3, nós sabemos de cor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, mas tem outros importantes ali, né? Com paciência aguardamos a salvação que vem do Senhor. Capítulo 3, versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, sem murmurações. Lembra que Paulo disse isso? Sem murmurações, com paciência, com tranquilidade. Aguardar a salvação do Senhor e tolerar o jugo da aflição, que é o versículo 27, veja lá. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Vai causando músculos espirituais. Dói no início, mas depois vai causar músculos espirituais para carregar a soberania de Deus. É justamente na mocidade que nós imaginamos ou lutamos contra a tendência de imaginar que nós somos melhores que Deus. Que Deus é um velho barbudo sentado lá no trono,
e que não entende de tecnologia, que não entende de nada, nada, nada. Ultrapassado. É coisa para o meu pai e para o meu avô, não para mim. É essa rédea que o diabo quer pegar para dizer que nós somos deuses. E às vezes a doutrina vem de uma forma que nos puxa, que puxa a rédea, puxa o domínio, puxa a nossa canga, o nosso jugo. A Bíblia só proíbe, mas é para o nosso bem. Para nós não pisarmos em espinhos, não pegarmos o caminho errado. Muitas vezes é necessário que ele puxe rapidamente o jugo e isso nos leve para trás para nos colocar no caminho certo, porque a nossa tendência sempre é o errado. Mas tenha paciência. Tenha paciência nesse momento. Bom é suportar o jugo da mocidade. Bom é ouvir os nãos de Deus, os nãos que a Bíblia nos traz, porque eles nos livram de grandes e terríveis tribulações. E, em último lugar, fala sobre o nosso texto 12:12, texto de Romanos 12:12. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, pacientes. Vale a pena. No próximo vídeo nós vamos estudar as companheiras. A paciência não vem sozinha, né? Ela traz 5 companheiras. Né? E nós vamos estudar com mais calma, com tranquilidade, essas companheiras da paciência. Ó Pai amado, nós agradecemos, ó Deus, mais uma vez, porque o Senhor é a fonte da paciência, o Senhor é a motivação da nossa paciência. Nos ensine, ó Deus, a aguardar a Tua volta, nos ensine, ó Deus, a aguardar o Teu livramento, nos ensine, ó Deus, a carregar o jugo durante a mocidade, a entendermos que os nãos que a Bíblia traz, os nãos que os mais velhos falam para nós, é para evitar, ó Deus, os espinhos da vida, as tribulações, os machucados que a vida traz. Nós sabemos que é terrível, ó Deus, ouvir um não de alguém mais velho, mas é experiência, eles não querem que nós nos machuquemos. E nós não queremos que os mais jovens que nós se machuquem, porque passamos por aquilo e ficamos tristes. É uma maneira até mesmo paternalista, ó Deus, de cuidar dos mais jovens, dos adolescentes, dos pré-adolescentes. Ajude-os, ó Deus, a compreender isso, que os nãos são muitas vezes demonstração de amor, de carinho, de apreço. Cubra, Senhor, o teu povo com as tuas mãos, alimentando o coração e a mente de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, quando vamos ver as companheiras da paciência. Companheiras ali, ó, muito íntimas da paciência.